Glórias a Deus. Amados, aceite a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde que vos fala, seu irmão André Roberto. Com muita alegria, satisfação, viemos aqui por mais esta live para trazermos uma palavra de meditação para os nossos corações. Amém? Eu não sou pregador muito eloquente, não consigo gravar propriamente os versículos na memória, que nem há muitos pregadores que ressaltam a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, e eu não tenho este hábito de fazer isso, então eu não sou grande pregador. Mas é aquilo que Deus coloca nos nossos corações, nós falamos. Não para a minha edificação, mas também para a minha edificação, mas para a edificação, exortação e consolação da igreja, né? Daqueles que assim aceitarem e ouvirem e verem todo este vídeo por completo. Amém? E antes de começarmos aqui, eu quero pedir muito para que vocês nos sigam nas redes sociais. Eu não sei por qual rede social você está nos acompanhando, mas eu peço que no YouTube você se inscreva, deixa tua like. Também no Instagram, siga-nos no Instagram e também no Facebook também, tá bom? Nos ajude para que nós possamos continuar mantendo este canal ativo, né? Continuarmos assim, fazendo a vontade de Deus por aqui. É claro que tem muitos outros meios de fazer a vontade de Deus, de pregar a palavra dele, mas por aqui também é um canal, um meio de que a palavra do Senhor chegue ao coração de muitas pessoas. E eu estou aqui com a minha Bíblia aberta no livro de Romanos, capítulo do número 8. Vou estar lendo com vocês aqui a partir do versículo 31. Que diz assim a palavra de Deus no livro de Romanos, escreveu Paulo, né, aos Romanos, capítulo 8, versículo 31, que diz assim: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nós não dará também com ele todas as coisas? Quem impedirá? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem a altura, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que palavra extraordinária esta palavra do apóstolo Paulo, recomendando aos cristãos que estavam
em Roma, né? A palavra direcionada, a palavra aos romanos, como que fossem os cidadãos, as pessoas nascidas naquela província, nascidas ali, né, naquele reino ali de Roma, mas ela era dirigida aos cristãos que estavam em Roma. E é uma palavra muito poderosa mesmo, porque eu estou observando muitos movimentos, né, que está acontecendo hoje por conta da internet, da comunicação, dos meios de comunicação, rádio, né, e também aqui a internet. Nós conseguimos acompanhar na íntegra e praticamente que instantaneamente os acontecimentos que vêm, né, surgindo, principalmente na casa do Senhor. Porque, por incrível que pareça, a mídia ela está muito atenta ao que está acontecendo no mundo religioso, espiritual nem tanto, mas religioso sim. E isso envolve a igreja evangélica também. Falando sobre a igreja evangélica, hoje nós estamos observando um movimento, um ministério muito conhecido, muito grande, e que me trouxe aqui para refletir alguma coisa que eu entenda, né, por parte do lado espiritual, e que esteja acontecendo dentro dessa igreja. Eu não posso julgar em dizer, embora a maior parte dos meus pensamentos diga a pensar que é lamentável o que está acontecendo, mas em outra parte eu vejo que acontecimentos que são acontecimentos da palavra do Senhor. E o que eu quero dizer acerca disso daqui? Hoje eu vi uma notícia que assim até que me deixou um pouco triste, mas me trouxe também a pensar aonde que está o coração daqueles que verdadeiramente servem a Deus, né? Porque nós temos grandes experiências dentro da palavra de Deus e saber que muitas coisas aconteceram no passado e que hoje acontece em nossas vidas. Parece que as nossas vidas, ou seja, os atos passados, parece que são um espelho para nossas vidas hoje. Nós, olhando para o passado, vemos o que acontece na vida de muitos cristãos hoje. Aqui, o que eu li aqui, no versículo 31, é o que me chama a atenção, que diz assim: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu estava aqui comentando aqui a princípio acerca de um ministério, e o ano passado, eu já havia dito, no ano de 2025, no finalzinho do ano de 2025, eu estava falando sobre esse mesmo ministério, sobre as mesmas ações que muitas pessoas estão tomando, e eu entendo as ações, mas porém não entendo a falta de conhecimento de muitos irmãos em relação à palavra de Deus. Porque na palavra de Deus, eu estava aqui, né, buscando aqui algumas informações dentro da palavra, e que poderia tranquilizar, que pode tranquilizar o coração de muitos crentes, aqueles que servem a Jesus, com grande sinceridade, honestidade, está praticamente no papel de Jó. Tem visto meu servo Jó, um homem íntegro, reto, sincero, temente, desvia-se do caminho do mal, aquela coisa toda? Então, eu sei que tem muitos evangélicos que hoje estão quase que se posicionando dentro daquela posição ali, né, de Jó. E Deus conhece o coração de vocês. Claro que conhece o meu coração também. Mas quando nós confiamos em Deus verdadeiramente, nós vamos fazer o quê? Conforme alguns homens fizeram. Eu admiro Moisés. Vamos lá para Moisés,
no livro de Números, capítulo de número 16. Eu deixei aqui meio que marcado para que eu não possa errar, porque como eu disse aqui, eu não tenho o hábito de gravar na minha mente, eu não consigo, não tenho uma mente, eu confio no Espírito Santo de Deus para trazer a palavra, e ele assim está revelando a nós o que dizer. Eu marquei aqui alguns textos e gostaria que os irmãos vissem isso. Por exemplo, no livro de Números, capítulo 16, houve uma contenda com 3 pessoas neste capítulo, né? No capítulo de Números, capítulo 16, que houve ali 3 homens, Corã, Datã e Abirão, que se levantaram. Só que aqui, esse texto, quando eu estava lendo esse texto, eu li o texto inteiro, e quando eu estava lendo o texto, eu vi que eram 3 homens que estavam lutando contra uma liderança. E neste caso que eu estou aqui falando, eu não estou falando que essas 3 pessoas que estão aqui, Corã, Datã e Abirão, são os irmãos que estão questionando a administração deste ministério. Não. Não é que vocês sejam isto, vocês não são isto. Ao contrário, vocês estão numa posição como a de Moisés, aqui neste caso, aonde que pessoas que se levantaram contra a obra de Deus, né? Se levantaram, Corã, Datã e Abirão, eles se levantaram e não quiseram se ajuntar-se, né, com Moisés, e antes criticaram, dizendo: olha, vocês nos tiraram de uma terra onde manava leite e mel, quer dizer, do Egito. Tiraram-nos da terra do Egito, onde nós tínhamos alimento. Eles comiam lá a cebola, comiam os peixes, comiam os pepinos lá, as batatas. Eles comiam isso e eles estavam satisfeitos com isso, porque eles estavam no lugar achando que estavam seguros. Mas a promessa de Deus a Abraão não era que eles fossem morar no Egito, não era aquela terra que eles iam tomar. Eles iam para uma outra terra que Josué os fez entrar, na terra dos cananitas, dos cananeus, né? Que é a terra de Canaã. Então, o que acontece? Não era a terra, o Egito não era a terra deles. Canaã. Então, o que acontece? Eles se levantaram e criticavam a Moisés, criticavam a Deus. Deus inspirou a Moisés para que aqueles homens, tanto esses 3 homens, mais os 250 homens que estavam com Corã, Datã e Abirão, acendessem o incensário e fossem, né, diante do altar, e ali iam ficar ali, inclusive Arão também ia também. Mas ali eles se levantaram um grupo enorme para irem contra Moisés e Arão. E a glória de Deus se manifestou a favor de Moisés e de Arão. E ali não deixou que eles tocassem. E olha, detalhe, Moisés intercedia o tempo todo por Corã, Datã e Abirão, tentando livrá-los da ira de Deus. Mas eles recusavam o tempo todo. Então, quando chegou ali no versículo 30, o Espírito de Deus já estava tomando Moisés ali para lançar uma profecia, uma maldição, pode-se dizer assim, né, que levou a Moisés a dizer que abriria um buraco e engoliria todo aquele povo. E a Bíblia diz que assim aconteceu. Quando mal Moisés terminou de falar que abriria um buraco e confirmaria que Deus estava irado com aquele povo, então logo se abriu um buraco e engoliu todo aquele povo e tudo o que aquele povo tinha. Porque Deus estava provando que era com Moisés. E hoje eu digo assim, que aqueles que andam pelos caminhos retos e desejam que a igreja, né, seja como Moisés, a liderança de Moisés, que fazia as coisas corretas, que andavam nos preceitos de Deus, e andavam num caminho que estava indo para a verdadeira terra que manava leite e mel, que hoje muitos querem que a igreja assim seja, que levem a um caminho reto,
a um caminho que leva ao caminho de justiça. E percebemos que hoje há lideranças que não concordam. Eu estive analisando, vendo os fatos, né, do que está acontecendo com este ministério, que já desde dezembro, no silêncio, numa calada, né, já foi-se dito, né, ficaram quietos quando chegou na passagem de ano que foi revelado o que haveria de acontecer, a mudança que haveria de acontecer. E eu sei que teve muitas pessoas que foram pegas de surpresa. E muito engraçado, não engraçado, foi estranho eu ter visto uma live realizando um comentário. Olha, irmãos, eu estou fazendo uma coisa aqui, eu estou pregando a palavra de Deus. Eu estou falando aquilo que a palavra de Deus diz, que houve muitas pessoas, né, que foram contra a vontade de Deus, como eu estava lendo também Ezequiel hoje pela manhã, de manhã cedo, eu estou estudando o livro de Ezequiel, e eu vi ali que quantas pessoas foram contra a vontade de Deus, e Deus as puniu. E o livro de Ezequiel, a gente lendo ele, por exemplo, dá uma impressão que se torcer o livro de Ezequiel cai muito sangue, porque é o tempo todo Deus falando palavras duras, palavras de repreensão, de castigo, contra os rebeldes, contra aquelas pessoas que se rebelaram contra a vontade de Deus. E como que hoje nós vemos coisas que até há um período atrás estava dando certo, Deus operando, agindo, milagres, maravilhas, curas, libertações, salvação de milhares e milhões de almas. E de repente se levantam pessoas contra esta obra. É como que fossem como Datã, Corã e Abirão, levantando-se contra a obra de Deus, levantando contra a vontade de Deus. E Deus, ele tem casos que ele não é uma pessoa flexível, ele é Deus, ele é soberano, ele é dono das obras que acontecem na face da terra. E mexer com aquilo que Deus fez e que está fazendo, e regredir, em vez de ir para frente, caminhar para frente, começar a dar passo para os lados e para trás, Deus ele começa a reprovar. E Deus coloca uma taça, para que esta taça comece a se encher do furor, se encher da ira, até que chegue o momento da indignação de Deus, e ele derrame a tua taça sobre aqueles que estão trazendo iras, furor, indignação a Deus. E Deus, ele não, como ele diz, ele não terá o culpado por inocente. Não. Ele virá e cobrará duramente, né? Porque assim como Jesus, ele falou aos fariseus, né? Ele falou às autoridades daquela época que eles não entravam e não deixavam que outros entrassem, assim também é o Deus hoje, ele não mudou, é o mesmo Jesus que falou estas palavras, repreendendo os doutores fariseus, homens da lei, que impediam de que pessoas entrassem no céu. Hoje ele diz a mesma coisa para muitas pessoas que se colocam na posição como fariseu, como autoridades, né, e que impedem pessoas de entrar no céu, não deixam as pessoas entrarem, nem eles entram e nem deixam que outros entrem. Uma palavra muito importante também, né, que eu deixei registrado aqui, principalmente para aqueles que temem a Deus, que não tomem decisões precipitadas. Não tomem decisões precipitadas, porque quando eu estava, né, no dezembro do ano passado, no finalzinho, vendo algumas mudanças que estariam acontecendo, eu vi que entrou milhares de pessoas para criticarem, né? Vai essa mudança. Mas tem uma palavra de Deus, na palavra da Bíblia, é óbvio da Bíblia, no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20, né? Tem vários trechos aqui muito importantes que devem ser observados para que nós não tomemos decisões precipitadas.
Neste capítulo 20 do livro de 2 Crônicas, eu quero até aqui abrir a Bíblia, irmãos, e eu quero ler, se você possível, quiser ler também, tem alguns versículos que eu pontuei aqui, por exemplo, aqui, 2 Crônicas, capítulo 20, vamos ver aqui, versículo de número 3. Olha o que diz aqui, para que nós não tomemos decisões precipitadas. Porque há coisas que nós não devemos fazer com as nossas mãos. Não. Nós devemos de nos atentar e tomar muito cuidado e sermos cautelosos. Porque o dono da obra é Deus. É Deus. E não podemos tomar decisões precipitadas sem saber aonde que estamos colocando os nossos pés. Que diz assim, ó, versículo 3. Quando Josué ele soube do que o perigo que estava se aproximando, olha o que Josué disse aqui no versículo 3, olha o que a Bíblia vai dizer. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em toda a Judá. Primeiro passo que ele tomou, ele orou, ele foi buscar ao Senhor. Ele não se precipitou e armou todo o seu exército e saiu para a peleja, sem antes consultar a Deus, porque era um hábito até mesmo do rei Davi. Antes de sair a uma peleja, antes de fazer qualquer coisa, de tomar uma decisão, Davi consultava o sacerdote, consultava ali a Natã, consultava os sacerdotes que havia naquela época, antes dele sair para a guerra, e assim fez Josafá. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou um jejum em toda oração. E no decorrer desta oração, no versículo 15, Deus começa a falar com ele. Ele disse, dai ouvidos toda a Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Olha Deus já passando as orientações. E olha que orientação tremenda ele recebeu. Assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Senão de Deus. Amanhã descereis contra ele, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e o achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Olha o que diz no versículo 17. Nesta peleja não tereis que pelejar, parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Mas primeiramente, olha o que Deus está falando para você fazer agora, antes de você tomar a sua decisão. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. Busque ao Senhor. Aqui Deus, eu lembro até a palavra que Deus me disse no finalzinho de dezembro, que é assim, não importa quem é o seu pastor, você conhecendo as Escrituras, sabendo do bem e do mal, conhecendo essas coisas através da Escritura, você sabendo os preceitos do Senhor, qual é a vontade, o que Ele destinou para que nós cumprisse, né? Você sabendo disso, não é o pastor quem vai fazer você errar. Ainda que mude as leis do país, ainda que mude a doutrina da igreja a qual eu frequento, eu sei o que é certo e o que é errado. Não é porque a doutrina mudou que vai dizer, não, posso fazer isso agora, então eu vou fazer. Não é isso não. Você vai fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no seu coração. Então hoje tem muitas pessoas, porque agora o ministério mudou, a igreja mudou,
porque a direção mudou e agora está permitindo isso e aquilo. Não importa, permaneça onde você está. Parai, estai em pé e vede o grande livramento que o Senhor proporciona. A obra de Deus. O que Deus fez lá com Corã, Datã e Abirão? E os 250 que não quis se dobrar na vontade de Deus. Né? Antes permaneceram lá com Datã, Corã e Abirão, Deus consumiu todos que estavam ao lado deles. E Deus é quem faz a obra. Não está escrito lá no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 18? Então vereis outra vez a diferença entre aquele que faz a vontade de Deus e os que não fazem. E quem faz a diferença é você. É você que conhece a palavra de Deus. Você conhece isso daqui, ó. Se você conhece isso daqui, a Bíblia Sagrada, você conhece a vontade de Deus, o temor de Deus, está dentro do seu coração, continue a temer ao Senhor. Deus falou com Josué as mesmas palavras. Josué dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Antes disso, antes dele falar isso, ele orientou o povo dizendo: olha, o Senhor hoje coloca 2 caminhos diante de vós, caminho da bênção e da maldição. Falou a mesma coisa para o rei Asa: enquanto estiveres comigo, estarei convosco, mas desviando você do caminho, eu também apartarei de vós. Permaneça no caminho, fica firme no caminho do Senhor, mesmo no lugar onde você está. Você pode estar numa igreja que tem a pior doutrina, mas você pode fazer a diferença, você pode fazer a sua luz brilhar aonde você estiver. Não é assim que diz? Né? Desde quando eu me conheço por evangélico, eu sei que a luz, quem tem que produzir a luz que é em mim, sou eu mesmo, não é o ministério quem produz a luz em mim. É eu buscando a palavra de Deus, jejuando, orando, lendo a palavra de Deus, em todo tempo, clamando ao Senhor, como fez aqui Josafá. Né? Ele pôs-se a buscar o Senhor e jejuou. Clamamos ao Senhor. Esteja com o Senhor. Ande na direção do Senhor. Busque primeiro ao Senhor antes de qualquer decisão. Não saia vagamente sem saber em que direção tomar. Amém? Eu sei que hoje tem muitos cristãos sofrendo, se lamentando, triste com o que está acontecendo, com os eventos que estão acontecendo, mas permaneça firme, permaneça firme. A Bíblia vai nos dizer, lá no livro de Isaías, capítulo 59, ele vai dizer aqui para nós, versículo 19, capítulo 59, versículo 18, conforme forem as obras dele, assim será a sua retribuição, furor aos seus adversários e recompensa aos seus inimigos. As ilhas dará a ele a sua recompensa. Então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascer do sol. Vindo o inimigo como na correntes de água, o Espírito do Senhor alvorará contra ele a sua bandeira. E virá um Redentor a Sião. Olha a promessa de Deus. E virá um Redentor a Sião, e aos que desviarem da transgressão em Jacó, diz o Senhor: quanto a mim, este é o meu conserto com eles, diz o Senhor, o meu Espírito está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviará da tua boca, nem da tua boca a tua posteridade, nem da boca da posteridade, nem da boca da tua posteridade, nem da boca da posteridade da tua posteridade, diz o Senhor, desde agora e para todo o sempre. Amados, confia no Senhor, coloque na tua vida esse objetivo, a qual nós lemos aqui no livro de Romanos, capítulo 8, 31. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não importa as alterações que tenha na humanidade, seja ela na parte governamental, ou seja, no país, governamental, política, seja ela misto,
ou seja ela em ministério, seja ela dentro do seu lar, não se desvie do caminho do Senhor. Está lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 7, se não estiver enganado, né? Que o Senhor pede para que Josué não se desvie, né? Ele colocou a palavra, né, dele. Deixa eu ler aqui, eu acho muito linda esta passagem, então eu quero ler. Josué capítulo 1, versículo 7. Deixa eu ver se é isso mesmo, vamos ver aqui. Glória a Deus. Ele diz: esforça-te, versículo 6, esforça-te, tenha de bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que eu jurei aos teus pais, que lhes daria. Então somente esforça-te, tenha de bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei do meu servo Moisés, que te ordenou. Delas não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro da lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 6 ao 8. Então fica firme, meu irmão, fica firme, não importa a mudança exterior, não importa o que está acontecendo lá fora, o que vai valer é o que está aqui dentro de você. Permaneça firme onde você está, porque foi aí que Deus te colocou, e é aí que Deus vai fazer a grande obra na tua vida, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus fale mais aos vossos corações, permaneça firme, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, antes guarda os preceitos de Deus dentro do teu coração e siga, para que te conduzas prudentemente e vá bem. Versículo 9 diz assim ainda: não te mandei eu? Esforça-te, tenha de bom ânimo, não pasme, nem se espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Deus te abençoe, minha querida irmã. Estamos em tempos de guerra, estamos em tempo de luta, e não adianta procurarmos sair da luta, da dificuldade que estamos passando agora e achar que vamos encontrar um lugar melhor. Não, isso não vai acontecer. Então, aonde você está, permaneça em pé, né? Permaneça em pé, parai, e vede o grande livramento que o Senhor vosso Deus vos dará. Amados, não se esqueça de se inscrever no canal, de nos seguir, não esqueça de compartilhar, deixar a sua like aí para ajudar este canal, tá bom, irmãos? Não esqueça aí também de fazer os seus comentários. Compartilhe, irmãos, esta live, compartilhe nos seus grupos, compartilhe e nos ajude em nome de Jesus Cristo. Nós precisamos muito da tua ajuda em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Vou ficando por aqui. Amém, irmãos? Vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe e fica firme. Quem se despede de todos vocês é seu irmão em Cristo, irmão André Roberto. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Não vai